Queridos irmãos, estamos de volta. Agradeço a audiência em nome do pastor Paulão da Igreja Batista Monte Orébano. Essa audiência bastante grande do pessoal da internet. A partir de agora, parece que eu vou transmitir para o meu canal, para a minha página. Já está transmitindo para o meu canal, que é canal, né? É página, acho que é isso. Nós temos lá 15.400 pessoas e muitos são ávidos pelo estudo da escatologia bíblica. Muito bem. Pastor, em que momento Israel então vai entrar no cenário? Nós estamos vendo a Rússia, através do seu imperador, do seu Gog, Vladimir Putin, botando na prática a sua visão expansionista. Porque, na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial, se criou as duas frentes. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia. Foi nesse período da Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque um ameaçava o outro. Olha, eu tenho bomba atômica, eu também tenho. Então, se você jogar em mim, eu jogo em você. Aí ninguém jogava em ninguém. Era uma guerra fria. Era uma relação de demonstração de força bélica atômica. Só que as nações não percebem, e nem os seus governantes, que eles caminham em direção à vontade de Deus. Essa última canção, ou a penúltima, que foi louvado aqui, diz que ele virá do céu para nos... Cadê o pessoal do louvor? Virá do céu para nos... Para quê? Para quê? Será que ele virá dos céus? Será que os céus conseguem conter ou contê-lo? Quem conhece aquela teoria dos conjuntos? Contém, está contido. Eu estudei isso da 4ª série, parece, do primário. O meu livro de cabeceira era Ari Quintela. Alguém lembra disso? Lembra do Ari Quintela? E do Celso Cunha? Eu tinha 3 livros bons lá em casa. Era o Ari Quintela, o Celso Cunha e a palmatória da minha mãe atrás da porta. Apanhei muito. Ô palmatóriazinha. Interpretar texto, saber da matemática básica elementar, e eu aprendi a tal da teoria dos conjuntos. Conjunto unitário, conjunto vazio, conjunto que conta, a ideia do contém está contido. Será que ele vem dos céus para nos buscar? E se é para nos buscar, é para fazer o que conosco? Aí parece que a música fala também de reinar, né? Reinar aonde? Sobre quem? Porque o reino implica em um rei, em seus servos. Ele vai reinar onde? Em que lugar? Quando? Sobre quem? Por isso que a ideia do céu fica meio que lacônico, fica meio enigmático, fica meio sem sentido. Será que o Criador dos céus vem dos céus? Como é que é? Será que Deus criou os céus como sua casa? E antes dele criar os céus, qual era a casa dele?
Isso já vai começar a me fazer pensar: será que Deus está nos céus? Ou os céus estão em Deus? Quem contém quem? Deus contém os céus? Ou os céus contêm Deus? Pense. Quem é maior do que quem aí? Os céus são maiores que Deus? Sim ou não? Então, eles não podem conter Deus. Deus é maior. E Deus é maior que os céus? Sim ou não? Então, os céus são contidos por Ele. Uau! Que tal, não é melhor dizer que os céus estão em Deus do que Deus está nos céus? Será que não é interessante dizer que Deus emana os céus? Deus é aquele que emana. A ideia dos céus, a levita ali que está, acho que está pensando, está olhando assim, é porque é a ideia das alturas. A altura de Deus não é a nossa altura. A nossa altura é rasteira. Pai nosso, que estás nas alturas. O nome é céu, lá no grego, no hebraico. Aliás, no hebraico não existe nem céu, existe shamaim. São céus, no plural. É porque é a obra da criação do Altíssimo. Pai nosso que és altíssimo. Pai nosso que estás nas alturas. Venha a nós o vosso... Onde? Não. Começa assim. Santificado seja o vosso... Onde? Entre os homens. Isso é uma oração que tem a ver com os homens, com a humanidade, porque o nome dele já é santificado nas suas regiões celestiais. Não foi santificado por Satã, que caiu, mas o seu colégio angelical já santifica o nome do Pai. Agora, na terra, entre os homens, o nome de Deus é santificado? Sim ou não? Depois da queda? O nome de Deus era santificado antes de Adão cair. Mas depois, os céus se fecharam. E entrou o tempo de quê? Do pecado, da iniquidade. Como é que o homem caído vai santificar o nome de Deus? Então, quando o Senhor Jesus nos ensina esta oração, não é uma oração para se cumprir hoje, é uma oração escatológica. Como assim, pastor? Pai nosso que estás nas alturas, porque tu és o Altíssimo, santificado seja o teu nome entre os homens. Quando? Quando ele vier nos buscar, para reinar. Venha a nós o vosso... A nós? A nós quem? A nós. Venha. Eu posso substituir essa palavra venha por desça. Olha, desce, Senhor, o teu reino. Desce aonde? Na terra. Entre quem? Entre os homens. Eu pergunto,
Isso que nós estamos vendo aí no planeta Terra, meio à humanidade, depois da queda de Adão, é reino de Deus? Sim ou não? Claro que não. E seja feita a tua? Você acha que depois da queda de Adão, a vontade de Deus é feita na terra entre os homens? Sim ou não? Então essa oração que o Senhor Jesus nos ensina é uma oração por se cumprir ainda. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Que reino? O reino de Yeshua. Jesus é rei sobre toda a terra? Sim ou não? Claro que não. Ele veio, colocaram ele na cruz. E de maneira pejorativa e chocosa, botaram a tabuleta rei dos judeus. Porque se ele fosse rei de toda a terra, vocês acham que Roma o crucificaria junto com os judeus rebeldes? Então ele não é rei sobre toda a terra. Quando é que se cumpre a profecia do profeta Zacarias, e ele será rei sobre toda a terra, e um só será o seu nome? Quando vier o seu reino, e quando for feita a sua, entre os, não tem nada a ver com o céu. O céu é depois que a terra explodir. A terra vai explodir. O sol também. O sistema solar vai fazer uma entropia, junto com a Via Láctea, junto com Andrômeda e com todas as galáxias. Está lá em 2 Pedro capítulo 3. Os céus que agora existem, assim bem como a terra, estão guardados como tesouros para o dia do juízo. Porque quando Deus julgar o pecado, tudo vai acabar. O pecado e a criação. Qual criação? O universo. Céus e terra, porque tudo está contaminado. Mas não é só a terra que foi amaldiçoada, porque o homem está nela, que peca, que está contaminada? Não. Toda a criação geme, diz Paulo em Romanos capítulo 8. Toda a criação, as galáxias também. Porque o pecado não fica preso num só lugar, ele adentra o mundo espiritual que está acima do mundo físico. Então esse pecado está acima do mundo físico e contamina todo o mundo físico. Por isso que 2 Pedro capítulo 3 diz que tudo haverá de passar no estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados se desfarão. Acabou a primeira criação junto com o pecado, quando o Senhor julgar o pecado, e vai embora a terra, o universo vai embora. Por isso que Jesus, quando veio, disse assim: olha, vou preparar lugar, hein? Mas como, Senhor? Não tem lugar? Só a Via Láctea mede 20.000 anos-luz de latitude e 120.000 anos-luz de longitude. Imagina o tamanho disso. E tu diz que ainda não há lugar? Não há lugar. Não é que não haja espaço. O lugar que nós temos aí não é apropriado, porque já está contaminado pelo pecado. Eu vou preparar lugar imaculado. Eu vou preparar lugar onde o pecado não habitará, e nunca habitou. Papai, traduz isso: novos céus e nova terra. Novos. E a nova Jerusalém, que será a nossa cidade, na nova terra. Isso desmistifica esse negócio de que eu vou morar no céu. As alturas é o trono do Pai. A nós, aos mansos, os mansos herdarão a terra.
E no caso, quando o Senhor refizer o plano está feito. Quando Ele refizer tudo isso, nova terra, que será posicionada em novos céus. E essa nova terra terá uma capital, a nova Jerusalém. Ele vem das alturas para nos buscar. A levita está atenta que eu estou falando? Porque os levitas têm que se vestir da armadura. A armadura é a palavra. Porque não adianta decorar texto de música, vir para cá para cima, cantar, e não tiver o revestimento da palavra. Graças a Deus que os que louvaram aqui estão aqui. Porque em muitas igrejas, depois que tocam o zabumba e a viola, bota a viola no saco e sai pela porta. Porque não são treinados na palavra. A música vai embora, o louvor vai embora, a palavra é eterna. Por isso, fundamente-se com a palavra, para quando você chegar aqui, olha, existem dois grupos que o diabo persegue. Os que louvam, porque isso enfurece Satanás, quando engrandece o nome do Senhor, e os que praticam a palavra, os evangelistas. Não precisa ser doutor em evangelho, só aquele que diz assim, olha, o Senhor te cura, te salva, te liberta, te batiza com fogo. Só em você falar isso já é perseguido. Quem lida com a palavra e lida com o louvor é altamente perseguido por Satanás. Então quem é que nos limpa, que nos fortalece, quem nos estrutura, quem faz aumentar a nossa fé? As Escrituras. Então quando a palavra estiver sendo ministrada, coma como um prato saboroso, para que ela faça parte das suas entranhas. Porque tudo passa, mas não passará. Ele virá dos céus para nos buscar. Esses céus são as suas alturas. E o plano é nos tirar da terra por um breve tempo, para nos estruturar, para que nesse momento da nossa ida para o encontro com o Senhor em Nefeles. Nefeles no grego são as nuvens teofânicas, porque quando Paulo diz que seremos arrebatados entre nuvens, as pessoas olham para essas nuvens e pensam que é ali. Ora, se for ali, vem um azul desgovernado, uma TAM, um Gol e atropela nós. Não são essas nuvens. As nuvens que Paulo se refere em 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante, são nuvens teofânicas, nuvem da presença de Deus. Aquela mesmo que desceu em Horebe, no Sinai, quando a primeira trombeta soou. Ou aquela nuvem que envolveu Jesus, quando ele foi assunto aos céus. É a nuvem da presença de Deus. No grego é Nefeles. Quando nós formos envoltos a essa nuvem, nos altos céus, no céu estelar, ainda nesses céus, é com um propósito. Aí dá sentido a canção. Tu vens lá dos céus ou dos altos para me buscar. É isso a música? Aí o quê? Hã? É isso mesmo, mas eu não entendi. Para sempre reinarás, é verdade. Onde? Sobretudo, mas na terra. Ele reinará sozinho? Não. Por quê? Diga assim, porque eu sou reino e sacerdócio. Uau! Então também serei rei e serei sacerdote, sacerdotisa. Não serei? Dá, bebê, vou dar, Gigi, pode vir aqui rapidinho.
Obrigado, Gigi. Depois você pega aqui. É meu antibiótico. Tem hora. Desculpem. Eu sou rei e sou sacerdote. Então esse reino também diz respeito a mim. Eu também vou reinar. E o Apocalipse diz que nós vamos reinar e julgar a terra. E vamos julgar até a anjos. Olha a natureza da esposa de Cristo. Olha a natureza da igreja. Iremos julgar e reinar com Cristo na terra. Eu pergunto, qual entre nós aqui, homem ou mulher, hoje tem condições de julgar a terra? Levante a mão. Oxe, ninguém, nem eu mesmo. Por que não tem condição de julgar a terra? Ninguém se aventurou a dizer que tem condições de julgar a terra. Por que não tem? Porque ainda não temos a mente de Cristo. Ainda somos afetados pelo pecado. De 6 horas da manhã, eu acordei às 5 horas. Não tive uma noite muito boa de sono, mas acordei às 5 horas. Glorinha acho que nem dormiu. Até agora, quem não pecou, levante a mão. Olha aí. Em 6 horinhas. Como é que eu vou julgar a terra? Com quais condições morais e espirituais? Por isso, ele vem do céu para nos buscar. Para quê? Para que em nuvens das alturas, ele venha colocar em mim, diga, colocar em mim, a sua mente. Isso chama-se o quê, pastor? Galardão. As pessoas pensam que o galardão é uma coroa que se usa daqui para fora, cheia de pedras e de coroa de ouro. Nada disso, é tolice. O galardão é uma coroa, mas que é usada daqui para dentro. O que tem aqui dentro? É o cérebro, a fonte da tua emoção, o instrumento através do qual você peca e de qual você recebe perdão. Quem chora? O cérebro. Quem se alegra? O cérebro. Quem ama? O cérebro. Quem perdoa? O cérebro. Quem é perdoado? O cérebro. A fonte, a interligação entre a alma e o corpo e o espírito, o cérebro humano, é ali no cérebro que receberá uma coroa. Que coroa é essa? A natureza de Cristo em nós. O galardão é quando ele faz a transposição do Rio São Francisco para irrigar o Nordeste? Não. É quando ele faz a transposição da sua natureza para o meu cérebro, para que eu tenha também a sua natureza, o seu pensamento, a sua mente justa, de justiça. Aí eu vou praticar justiça. Só após isso eu volto à terra para julgar a terra durante o tempo milenar. Bacana, né? O papel da igreja não é ficar pensando em céu, é uma escala, são degraus que ainda temos que seguir, subir. Primeiro hoje, o que devemos praticar hoje? Santidade ao Senhor. Buscar santidade, arrependimento, buscar estar no centro da vontade de Deus, falar como o pastor Paulão falou, ter a visão do reino, ser solidário, colaborar com a agência, pregar o evangelho, fazer o que temos que fazer aqui. Esse é o primeiro degrau, é o degrau onde nós estamos nos preparando para subir o segundo degrau. Qual é o segundo degrau? É o arrebatamento. Se você não estiver de acordo com o primeiro, esqueça,
não será arrebatado, vai ficar aqui. E depois que você subir esse segundo degrau, vai ao tribunal de Cristo para ser coroado. Cuide para que ninguém roube o teu galardão. E o galardão não são coisas, é a natureza de Cristo em você. E depois, bodas do Cordeiro. Para quê? Para deixarmos de ser noiva. Qual é o momento que a noiva deixa de ser noiva? Quando é desposada. Passa a ser o quê? Esposa. E aí sabe o que nós seremos de Cristo? Sabe o que seremos de Cristo? Carne da carne, osso do osso. Meu Deus. Pare e pense isso. Ele como nosso marido, esposo e irmão mais velho. É o primogênito entre todos os irmãos. E aí estamos com a mente dele, selados com ele, esposa dele. Qual é o destino? Terra. E aí ele acaba com a grande tribulação, adentra o templo em Jerusalém e começa o reino milenar, e nós com eles, com corpo glorificado e mente galardoada. Uau! Fazendo a vontade de Deus, e seja feita a tua, assim como na tua redoma celestial, também durante os 1000, porque depois é a eternidade. Eu não vou falar da eternidade agora, porque agora eu quero falar de Golã, para dar continuidade ao que iniciamos na parte da manhã. E eu não sei, talvez muitos não estivessem aqui no primeiro culto, pena, porque as mensagens não serão repetidas, são sequenciais, não vou repetir nada. Daqui a pouco nós vamos entrar, entre outras, eu tenho 1 hora para pregar agora, sobre Golã, que é um dos instrumentos que o Vladimir Putin vai usar para justificar, olha o que eu estou dizendo, para justificar a invasão de Israel pelas montanhas da Judéia, para cumprir Ezequiel 38. Eu não estou afastado do texto base, que é Ezequiel 38. Aliás, eu peço que vocês abram a Bíblia. Eu não sei se Rondinelli pode colocar no telão Ezequiel 38. Ou nós vamos ler aqui do texto mesmo, na Bíblia. Pode? Não, né? Cadê Rondinelli? Rapaz, o homem não é brincadeira não, hein? Rondinelli, atacante. Vamos lá. Vamos ler de texto em texto. Veio a mim. Agora, por favor, espere uns pelos outros para lermos, para que haja uma sonoridade de louvor a Deus no texto bíblico. Porque é bom quando a gente escuta um louvor como esse aqui, bem afinado, não é? Os músicos ali, muito habilidosos. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, também é uma melodia. Então vamos afinar. Vamos lá, 1, 2, 3. Veio a mim. Tá bom, pode parar aí. Por favor, abra sua Bíblia. É melhor ler na Bíblia, porque eu vou acelerar, senão vai demorar muito, eu quero avançar.
Vamos direto ao versículo 7. Até o versículo 6 ficou claro o seguinte: Deus fala a Ezequiel para olhar para Gog da terra de Magog, e o grupo que esteve aqui na parte da manhã, e você que está na rede, está sabendo que Magog é a terra do norte do planeta Terra. Hoje pode ser considerado a Rússia. A Rússia, eu não vou nem trazer fundamentos, porque é a Rússia, porque senão teria que demorar 3, 4 horas esse seminário, só agora, na parte da manhã, e não dá tempo. Então, na Rússia, Magog, Gog, o líder da Rússia, que hoje é o Vladimir Putin, que atacou a Ucrânia, que já tomou da Ucrânia a Crimeia e que está com visões expansionistas para voltar ao antigo poderio da União Socialista das Repúblicas Soviéticas, como era a partir da segunda década, né, do século passado. Então vamos agora ao versículo 7. Prepara-te. Deus está mandando quem se preparar aí? Quero ver se você está ligado. Quem? Gog. Ei, ô Gog, da terra de Magog, se prepare. Vocês estão entendendo a profecia? Deus dizendo ao profeta Ezequiel que esse líder, esse presidente, esse imperador, esse governante, esse príncipe de Meseque, Tubal, da terra de Magog, Magog, neto de Noé por Jafé, que ocupou as terras do norte. Prepara-te, Gog, é o versículo 7. E dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Você sabe o que quer dizer esse versículo? Você e todos que te seguem, não aqueles russos, filhos de Deus, que não concordam com isso e que estão salvos, estão lá na Rússia, não é a esse, mas é ao povo que tem o espírito das trevas, influenciados pelos comunismo, pelo socialismo, pela filosofia de Marx, de Engels, que veneravam Stalin, Lenin, que trouxeram o espírito do comunismo para o mundo. Esse que te segue, juntamente com a liderança de outros povos que pensam igual a vocês, por exemplo, o Irã, a Líbia, a Turquia, a Síria, a Etiópia e outras lideranças desses povos que vai te seguir porque odeiam Israel. Prepara-te, tu, a tua tropa, teus povos. Olha o texto. Depois de muitos dias, isso Deus está falando porque isso não era para ser cumprido na época de Ezequiel, era para depois de muitos dias de Ezequiel. Quais dias? Os nossos dias. Meu Deus, é uma profecia que diz respeito aos nossos dias, igreja. Acorda, igreja. Eu tenho visto algumas canções aí que falam: a igreja está dormindo. Não é esta a igreja que está dormindo, mas existe uma letargia no mundo espiritual que diz respeito aos servos de Jesus, no que diz respeito ao nosso encontro com Ele. Nós estamos pensando muito nas coisas da terra. O nosso umbigo está preso aqui. É por isso que o arrebatamento no grego quer dizer arrancar com força para cortar o cordão umbilical dos crentes com a terra. Nas igrejas pouco se fala da escatologia, na volta de Jesus. É muita canção, muita música, muito mantra, muito evento, muito congresso, muita sacudidela.
muito Pentecostes aviltado, que não tem nada de Pentecostes. Ficam falando de um avivamento, porque vai vir um avivamento. Que avivamento? O avivamento da igreja foi o Pentecostes há 2000 anos. O novo avivamento vai surgir depois que a igreja sair. É o tempo do avivamento para a grande tribulação, quando os 144 mil judeus selados vão pregar o evangelho do reino, em toda a terra. Aí virá o fim desse sistema. É o avivamento durante o milênio, onde será pregado o evangelho, porque o avivamento da igreja começou em Pentecostes, não vai haver outro. O avivamento é o que nós estamos vivendo nesse dia de hoje aqui, dessa igreja. É o avivamento através da palavra, do texto. É o que nos aviva. É o que tira as escamas dos nossos olhos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus falou isso em João capítulo 15. Depois de muitos dias, Ezequiel, nos dias da Igreja Batista de Monte Oreb, da sua membresia, nos dias do século 21, depois de Cristo, daqui a 2700 anos, a profecia está falando isso. Essa profecia está se processando ontem, hoje, anteontem, e nós estamos vendo o cenário dela se cumprir nesses eventos da Rússia contra a Ucrânia, contra a Crimeia, em toda essa logística militar e bélica e geopolítica. Começa na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, porque o pano de fundo da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial é Israel. Nós vamos ver isso aqui na parte da noite. Depois de muitos dias serás visitado, ó Gog. Eu vou visitar você, Gog. Deus falando. Ô governador, presidente, eu vou visitar você e vou meter um anzol no teu queixo. No fim dos anos virá, olha isso, gente, virás a terra que se recuperou da espada. Qual foi a terra que se recuperou da espada? Abra sua mente, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem andava debaixo da espada? Israel. Desde quando? Desde a época de Cristo para cá. Porque no ano 70 depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram o templo, mataram os sacerdotes, os levitas, escravizaram 70 mil no Egito e outros 70 mil em Roma, botaram eles lá para morrerem nos dentes dos leões, lá no Coliseu. Vamos abrir para a pergunta, anote aí. E de lá para cá os judeus foram expulsos nos 4 cantos da terra, perderam a terra, não tinham terra, e por onde foram, diga por onde foram perseguidos. Espalhar-vos-eis, diz o texto bíblico, acho que é Isaías. Se alguém achar onde está aí, depois você me diz. Espalhar-vos-eis entre todas as nações que vossos pais não conheceram, e enviarei a espada atrás de vós, e os seus inimigos irão vos consumir. Isso foi uma profecia contra Israel, que teve seu cumprimento não apenas no cativeiro da Babilônia, mas na diáspora, no espalhamento do povo depois do ano 70 depois de Cristo. Perderam a cidade, perderam a Galileia, perderam a Judéia, perderam a terra e foram como escravos, como imigrantes, como desterrados,
como exilados para as nações do mundo inteiro. Sofreram os pogrões. Os pogrões são os massacres dos judeus em todas as nações. Culminou com a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler mata nos fornos da Alemanha e da Europa 6 milhões de judeus foram massacrados. Ora, Israel, eu não te faria descer ao oleiro, e eu não te trataria como barro na minha mão, e te amassaria para te fazer novo. Israel é barro em minhas mãos. A igreja pensa que é a igreja. Barro na mão do oleiro não é a igreja, nunca foi. Jeremias capítulo 18. Barro na mão do oleiro é Israel, que está sendo amassado com a diáspora de 2000 anos, e que agora está sendo refeito, já tem a sua própria terra, se recuperou da espada. Na década de 40 do século passado, em 29 de novembro de 1947, eu tenho vídeo disso aqui em preto e branco, espero que dê tempo de passar. O brasileiro de Pelotas, Oswaldo Aranha, presidiu a sessão 181 da ONU, momento em que a ONU dividia a Palestina. Israel reconquista, pela vontade de Deus, subscrita pela ONU, 13% da sua propriedade original, da Canaã antiga, entregue a Abraão e a sua descendência. Em 1948, David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, lê a carta de independência de Israel em 14 de maio. E o povo hebreu passa a ter uma nação novamente, se recuperou da espada nas terras estranhas. O governo de Israel abre as portas para receber seus conterrâneos, os judeus de todos os cantos da terra. A profecia diz: diga ao norte, envia o meu povo. Diga ao sul, manda. Ao oriente e ao ocidente, entrega. Aquele que espalhou Israel, o próprio Deus, o congregará novamente e o trará para a sua própria terra, e eles se recuperarão da espada. É o que está dizendo aqui Ezequiel. Isso só para falar desse trechinho aqui. Virás a terra que se recuperou da espada. Qual terra que se recuperou da espada? Fale, igreja. Será que é isso mesmo? Vamos continuar o texto. Ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel. Está aí. A Bíblia esclarece. Esse povo de Israel que estava espalhado, lutando para a sobrevivência, se recuperou e volta à sua própria terra. E tu, ó Gog, com as tuas tropas, com os teus povos, com os teus exércitos, virás contra Israel. Quando? Na época de Ezequiel? Não. Na época que os judeus foram mortos por Roma? Não. Na época de Constantino? Não. Na época da Reforma, de Lutero, Calvino, Ingles? Sim ou não? Não. Na Primeira Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial? Quando? Quando? Agora. Vocês estão percebendo? A pastora Marilé falava comigo ali.
Pastor, muito propício esse estudo. Está muito contextual. Porque isso está acontecendo ontem, anteontem e hoje, na Europa, montando o cenário. Continuemos o texto. Que sempre estava desolado, Israel. Este povo foi tirado dentre os povos, e todos eles agora habitam seguramente. Então, a coisa é tão precisa, a profecia é tão maravilhosa, é tão real, é tão verdadeira, porque é palavra de Deus. E então subirás, ó Gog. Ei, vocês subirão. Virás como tempestade. Por que subirás? Porque Israel está na altura, comparado à Síria. Depois de Golã, vou falar de Golã, hein? Estudo para eu falar de Golã. Virás como tempestade. Como é que é uma tempestade? Vocês já viram no mar, ou mesmo na terra, se derem para observar, a tempestade ela vem assim, ó. A profecia está dizendo que as tropas de Gog, os exércitos, igual agora na Ucrânia, como que as tropas da Rússia estão se posicionando para invadir Kiev, a capital da Ucrânia e outros lugarejos, assim virá sobre Israel. Por onde? Pelo caminho que eu mostrei na parte da manhã, ali pelo Mar Negro, pelo Bósforo, pelo Mar de Marmara, pelo Dardaneles, pelo Mar Mediterrâneo, Síria, Latáquia, Síria, Israel. Essa geografia bíblica não é invencionismo meu, é profecia, querida igreja. Versículo 9 ainda. Farteais como as nuvens que cobrem a terra, tu e todas as tuas tropas, muitos povos contigo, assim diz o Senhor Deus. Naquele dia terás imaginações. Gente, acordem, olhem isso, que coisa extraordinária. Naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio. Você sabe o que é isso? É Deus falando através do profeta Ezequiel que Gog terá imaginar. Quando você quer fazer um plano de um ataque ou de uma conspiração, você conspira isso aonde? Você imagina, né? Eu vou esperar. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Foi igual Glorinha conspirando para me conquistar. Foi a mesma coisa. Depois da primeira vez que ela me viu, ela me esperava na esquina indo para a escola. Ela falou assim, ele vai passar por aqui. Quando eu passava, ela falava assim, oi Edinaldo, quanto tempo, não apareceu mais lá no escritório? Conspirando. Imaginação para me conquistar. Assim o Gog estará conspirando para invadir Israel. Gente, olha o versículo 11. E dirás, subirei contra as terras das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso. Israel, está lá, cheio de armas. Eu estive lá em Israel e vi lá, Glorinha, meninos e meninas, 17, 18 anos, tudo com aquelas metralhadoras automáticas, altamente treinados. A trombeta soou, eles já vão de prontidão, já sabem para onde vai. Os sistemas de defesa de Israel, todos de prontidão, não é? E jovens altamente preparados. A Força Aérea de Israel, invejável, a Força Aérea mais competente do planeta Terra. Mas estão lá em repousos. Ninguém destrói Israel porque tem café no bule lá. Então eles ficam ressabiados pela potência que Israel é hoje. E a profecia diz isso, que eles fariam isso. Só que, prestem atenção,
com toda a potência militar e bélica de Israel, eles não conseguiriam vencer a Rússia, o Irã, a Turquia, a Síria, o Líbano, a Etiópia e outros países da aliança. Por isso é que Deus que vai intervir. Mas o texto está dizendo, isso a fim, olha o objetivo de Gog: tomares os despojos, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Olha o propósito. O propósito de Gog e Magog não é o mesmo propósito do Armagedon. O propósito do Armagedon, o líder é Gog, ou melhor, o propósito de Gog e Magog, o líder é Gog. O líder do Armagedon é o anticristo. O propósito de Ezequiel 38 de Gog e Magog é saquear a presa, estabelecer um ponto de poder estratégico do Oriente Médio. E o objetivo de Armagedon é destruir o povo judeu total. Mas Israel tem riqueza? Muita riqueza. Israel tem os maiores centros de lapidação de diamante do planeta Terra. Israel já tem reserva de petróleo e gás, já está explorando o gás do mar Mediterrâneo. Israel tem uma reserva de minerais altamente que dá para abastecer ao mundo no Mar Morto, estimado em cerca de 600 trilhões de dólares, que ainda não é utilizado por Israel. Pouco é utilizado. A indústria cosmética de Israel, baseada no Mar Morto, é extraordinária. As terras de Israel estão todas irrigadas. Ora, no meio do deserto. Isso é outro milagre da profecia bíblica de Ezequiel 35, 36 e 37. Se eu tivesse tempo de falar sobre Gog e Magog, eu ia começar com Ezequiel 36 e 37, para vocês verem como a terra se recuperou, cumprindo a profecia. E o objetivo de Gog é entrar em Israel para saquear a presa e estabelecer uma ponte política, geopolítica e militar em Israel. E para dizer assim, está vendo? Eu sou, porque até Israel, que é protegido dos Estados Unidos, não conseguiu superar e conter o meu poderio militar e político. Estou aqui na Terra Santa. Isso foi ideia de Lenin no século 20, e que Putin está com essa ideia na cabeça, imaginando, conspirando, tendo ideias, como diz a profecia. A fim de tomar os despojos, arrebatar a presa, a mão contra as terras desertas que se acham habitadas, e contra o povo que se recuperou dentre as nações, o qual tem bens, habita no meio da terra. Quem é que habita no meio da terra, igreja? Ezequiel 5:5, esta é Jerusalém. Assim diz o Senhor: pula no meio das terras e nações que estão em volta dela. Ezequiel 5:5. Pula é do verbo pôr. Coloquei-a, situei-a no meio das terras. A profecia é magnífica, é precisa. Agora, versículo 14. Portanto, ó filho do homem, profetiza, diz a Gog, fala a esse presidente, fala a esse líder, fala a essa autoridade que se acha muito poderosa, que tem tropas, exércitos, tanques de guerra,
armas atômicas, bombas de nêutron. A Rússia tem uma bomba que não explode na terra. Ela explode a alguns quilômetros de altitude e consome tudo. A Rússia tem tecnologia que nem os Estados Unidos têm. E a ideia do Putin é ter a Europa como tampão protetor da Rússia. Essas nações satélites, tudo como anteparo, para-choque da Rússia. Eu vou mostrar nos mapas daqui a pouquinho, se você conseguir ficar até mais tarde um pouquinho. O pastor disse que eu posso ir até 3h30. Estou brincando, não saiam não, hein? Não saiam não. Estou caminhando já para o final. Quando eu disser isso a 7ª vez eu termino. Portanto, o filho do homem profetiza e diz a Gog: assim diz o Senhor, versículo 14: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, tu não saberás? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte. Na Rússia, no norte. Tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra nos últimos dias. Versículo 16. Você pode ver aí na tua Bíblia, está escrito aí nos últimos dias? Sim ou não? Sim ou não? Nos nossos dias. E eu tenho um estudo aqui, tomara que dê tempo para falar dos últimos dias, para você entender o que são os últimos dias. Hei de trazer-te contra a minha terra para que as nações me conheçam a mim. Quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti perante eles. Você sabe o que Deus está falando aqui nesse texto? Olha aqui, as nações da terra vão me conhecer. Rapaz, isso é forte. Porque eu vou vindicar o meu poder, a minha santidade em ti, Gog. Por isso que eu estou te dando linha, estou te dando corda, para tu engrossar o teu poderio bélico, para tu engrossar as tuas armas, o teu poder. Tu vai conquistar a Ucrânia, a Crimeia, a Turquia, o Bósforo, mas quando tu entrares em Israel, eu acabo contigo. É o que diz a profecia. Os Estados Unidos estão pianinho. A União Europeia está dizendo apenas retaliações do sistema SWIFT. Aqui, ali, acolá, porque ninguém... Aliás, a Chechênia é que está juntando tropas, mas também eu acho que não vai atacar. Porque tem medo da Rússia. E eles vão aumentar o poderio. As pessoas não estão entendendo, isso é um cenário. É o momento de construir a força de Gog. Para eles agora nós vamos afrontar a América do Norte. Porque nós vamos atacar o principal aliado, a principal democracia no Oriente Médio, ligada aos Estados Unidos, Israel. E com todo o seu orgulho, com toda a sua empáfia, ele marchará contra Israel. Veja o que vai acontecer. Veja o que vai acontecer. Assim, versículo 17, diz o Senhor: não és tu aqueles de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles? Versículo 18: naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor, a minha indignação será muito grande. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel.
Deus fará sacudir, meu Deus, estou arrepiado aqui, olha. Deus fará sacudir as montanhas da Judéia. De tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Todos os montes, os muros desabarão por terra. Eu não ponho dúvida nisso aqui. Isso aqui é palavra do Senhor. Se tudo que a profecia está dizendo está acontecendo, por que isso não está acontecendo? Mas não parou aí não. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes. Montes de quem? Monte de quem? Deus está dizendo que os montes são deles aqui. Mas de que terra? De Israel. Aqui fala dos montes de Israel. Alguém aqui já esteve em Israel? Procurem saber com o pastor Paulão esta viagem que ele vai fazer. Eu vou sugeri-lo, inclusive, que leve um escatólogo em Israel. Porque não importa somente conhecer os sítios arqueológicos de onde Jesus esteve, mas o que vai acontecer com a terra quando o Senhor voltar. Então eu sugiro um roteiro escatológico, para a gente entender como a porta oriental vai se abrir, para a gente entender o vale de Cedron, como vai se abrir para o Senhor caminhar do Monte Oliveiras e entrar pela porta oriental até a cidade. Para ir lá na Jordânia, para saber onde o remanescente judeu irá se refugiar, até que o Senhor vá lá e eles se convertam em Yeshua. Quando eles dirão ao rei Yeshua, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Tudo isso é uma viagem escatológica a Israel. Só me interessa voltar a Israel hoje, se for para um roteiro escatológico. E eu vou sugerir isso ao pastor Paulão. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor. A espada de cada um se volverá contra o próximo. Olha o que Deus vai fazer. As tropas de Gog vão combater entre si, vão ficar confusas. Isso já aconteceu na história de Israel? Aconteceu com Gideão, aconteceu com os sírios. Aconteceu agora na Guerra dos 6 Dias, contra na ocupação do Monte do Templo. Eles irão se confundir, matar-se-ão uns aos outros. Israel, armados, preparados, mas não vão intervir, porque a glória vai ser do Eterno, do general de guerra. Essa briga é dele. Eis que eu tenho algo contra ti, ó Gog. Não é Israel que tem, não. Quem tem sou eu. E eu vou vindicar santidade no nome de Israel. Contenderei com ele por meio da peste, do sangue, da chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Farei cair sobre ele e sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Meu Deus. Capítulo 39, versículo 3, vou direto ao ponto.
Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, e toda espécie de ave de rapina e os animais do campo eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Está vendo o que vai acontecer com o soberbo Gog? Pastor Paulão estava dizendo, a Rússia está engrandecendo o seu poderio. Nem os Estados Unidos está com peito de ter outras medidas a não ser retaliações econômicas. Nem a Ucrânia, nem a Turquia. A União Europeia está com essa tititi, porque Putin está poderio violento. E ele vai engrossar cada vez mais. A guerra da Ucrânia vai acabar, a Ucrânia vai ser subjugada. Mais adiante a Turquia, no Bósforo. Aí quando ele se sentir, não, agora eu vou desafiar a maior democracia do Oriente Médio, que é a maior aliada dos Estados Unidos, Israel, vou invadir, aí vai. É isso que Deus quer. É igual Deus fez com o coração de Faraó. O que foi? Deus está endurecendo o coração de Gog. E na hora certa vai chamá-lo. Agora invade. E ele vai invadir. E Deus fala, farei uma sepultura para Gog nas terras da Judéia. Porque eu sou Deus. É eu que falei isso. É porque a gente, o mundo de um modo geral, procura entender os fatos e não a profecia. Nós temos que entender a profecia para entender os fatos. Tudo isso está aqui, nesse livrinho aqui, para facilitar. Eu não tenho mais, mas eu tenho uns 4 ou 5 lá em casa que eu ainda posso trazer. Eu vou trazer, pastor, amanhã, uns 4 ou 5 só. Para quem quiser, 1 ou 2 pessoas já estão querendo ali. Muito bem, mas isso aqui é tão... Versículo 11. Tudo isso agora de Ezequiel 39, já, que é o resultado da guerra. Naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes a oriente do mar, e espatar-se-ão os que por eles passarem. Nele sepultarão a Gog e todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Imagine, gente, uma multidão de pessoas, de soldados mortos, apodrecendo nas montanhas. 7 meses vai levar o funeral. Sim, todo o povo da terra os sepultará. Ser-lhes-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela, para limpar depois de 7 meses. E por aí vai. Estão brincando com Deus. Eles estão pensando que estão fazendo isso por causa das suas deformações mentais de juntar poder. Agora, por favor, é só fazer a transmutação. Rondinelli, bota para mim aqui a mídia. Tá bom, obrigado. Golã pertence a quem? Olhe só, porque eu já estou falando de uma coisa que ontem foi sábado, sexta-feira, o chanceler da Rússia já falou sobre o Golã, pastor Paulão. O chanceler da Rússia, lá na ONU, falou sobre o Golã, dizendo que a Rússia não aceita que Golã seja de Israel.
que Golã é da Síria. Olha aí o motivo para começar a olhar para Israel. Agora nós vamos mostrar aqui que Golã é de Israel. Olha o texto, vamos ler numa só voz? Estão animados? Animados? Então vamos ler, afinados, hein? 1, 2, 3. Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, para a tribo de Ruben. Remote, em Gileade, para a tribo de Gade. E o que? Golã, em Bazã, para os manassistas, para a tribo de Manassés. Está aí, Deus já tinha dado Golã a Israel, já lá na remota história. Josué, da além do rio Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram o Bezer no deserto planalto da tribo de e Remote, em Gili, da tribo de e da tribo de Manassés. Josué 21, 27. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Baçã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida e seus arredores. E Besterá, como seus arredores, ao todas as suas cidades. Primeira crônica, aos filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, deram em Bazã, Golã, com os seus arredores, e Asterote aos seus arredores. Agora olha aqui Golã, gente, lindo, né? Olha isso, as montanhas de Golã. Essas agriculturas ali, esses assentamentos, todos judaicos. Olha aí, agora eu vou soltar aqui um videozinho. Tem som, tá? Tem som, Rudinelli. Golã. Olha as nascentes de Golã que vem lá do Hermon. Essas águas nutrem o Jordão, nutrem o Mar da Galileia. O Oriente Médio tem sérios problemas hídricos, mas Israel está irrigado. Deus provém águas do Golã para irrigar toda a terra de Israel. E a Síria quer tomar isso. A Rússia está entrando para tomar isso contra Israel. Está preparando o ranço, a oposição a Israel. Estava demorando, mas está acontecendo, e é nos dias de hoje. Olha que beleza. Olha as águas, é isso que interessa. As terras são férteis, mas as águas são fundamentais. Essas águas de Golã, que brotam lá no Hermon, é que saciam as fontes do Jordão, do mar de Genezaré, de Tiberíades, que é o mar da Galileia. Olha lá. Vou passar. As colinas de Golã são de Israel. Agora no governo do presidente Trump, ele reconheceu, o único país que reconheceu que Golã pertence a Israel. O presidente, se eu tivesse acesso ao presidente Bolsonaro, como já tive antes, nas nossas pescarias, eu também diria para ele, reconhece Golã como de Israel. Porque ele ficou no meio do caminho, dizendo que ia transferir a embaixada
do Brasil para Jerusalém, mas ficou no meio do caminho, muita pressão. O presidente dos Estados Unidos, Trump, reconheceu oficialmente as colinas de Golã como território de Israel, reconquistadas da Síria na Guerra dos 6 Dias, porque a Síria tomou isso. Só que na Guerra dos 6 Dias juntou a Síria, o Egito, a Arábia Saudita, o Líbano, para invadir Israel, principalmente Egito, com o apoio de tanques russos, porque a Rússia sempre apoiou a coligação árabe para invadir Israel, só que Israel já estava pronto. E antes que os aviões egípcios decolassem, os caças de Israel detonaram as pistas do Egito. A Cisjordânia avançou e parou no Monte do Templo e depois recuou misteriosamente. A Síria foi avançar pelo norte, Israel contra-atacou, tomou Golã e também tomou a faixa de Gaza e também tomou a península do Sinai. E se o presidente Schuman não manda parar, Israel tomava o Egito. Assim como aconteceu com Josué, na época da conquista de Canaã. Porque a geopolítica hoje é diferente, mas o Deus é o mesmo. E Deus guerreia por Israel com um propósito. Nós não estamos fazendo aqui campanha política pró-Israel, nós estamos falando do Deus de Israel, porque Deus protege Israel por amor às nações. Porque o judeu chamado Yeshua HaMashiach vai reinar de Israel, e o trono de Davi está em Jerusalém. E ele tem que se assentar em Jerusalém. Por isso que as nações se rebeliam contra Israel, mas todas cairão. Inclusive a que vai cair por último é Gog, que encontrará sua sepultura nas montanhas da Judéia. Por exemplo, na invasão pelo Oriente da Jordânia contra a cidade nova de Jerusalém, aconteceu o contrário. Quando as tropas de Israel chegaram no Harabait, na cidade velha de Israel, onde tem os sítios arqueológicos, não encontraram soldados, somente armas jogadas lá, como se os soldados tivessem saído às pressas. Os soldados israelenses não dispararam um tiro para tomar a cidade velha, onde é o Monte do Templo de Salomão. Exatamente como aconteceu na Síria, quando os leprosos chegaram lá, no arraial dos sírios. O que encontraram? Encontraram armas, roupas, comidas. E os soldados, segundo o texto, ouviram barulhos de tropas, muitas tropas vindo contra eles. Só que não tinha tropas. Era o som do Espírito de Deus, afugentando os inimigos de Israel. Dessas colinas, a Síria mantinha até 1967 baterias de artilharias, as quais atingiam os assentamentos judeus da região, quando então foram neutralizadas e destituídas pelas tropas israelenses, que também venceram os soldados sírios. Foi provavelmente a mais importante conquista do território de Israel na Guerra dos 6 Dias. Inclusive o Hezbollah hoje está mais para cima, mandando aquelas bombinhas para cima de Israel, onde tem também do lado baterias do Irã e da própria Rússia, esperando o momento do ataque a Israel. Tudo isso é moderno, tudo isso é hoje. Isso aí é geopolítica do mundo agora, no século 21. A Síria, logo após Israel construir o aqueduto para o seu abastecimento nos anos 50 e 60 do século passado, tentou desviar as águas dos rios e afluentes do Rio Jordão, alimentadores do Mar da Galileia, prejudicando todo o sistema hídrico israelense, principalmente destinado às terras irrigadas no deserto. Só que não conseguiram, foram derrotados. Atingir Israel sempre foi uma proposta do mundo árabe. E naqueles tempos de Guerra Fria, a União Soviética também não aceitavam um pequeno país democrático, apoiado pelos Estados Unidos, desenvolver o capitalismo no Oriente Médio, uma reserva mundial de petróleo.
Eu vou passar aqui para poder... Na guerra do Yom Kippur, em 73, a Síria e o Egito invadiram Israel e teve início a guerra do Yom Kippur na tentativa de recuperação dos territórios conquistados pelos judeus na guerra dos 6 dias. A guerra dos 6 dias foi extraordinariamente linda e interessantíssima. Eu já tenho que devolver a palavra para o pastor, mas aqui, pastor, só mais um minutinho ali, ó. Estão vendo ali? Olha aqui o Golã. O Golã é toda essa faixa de terra branca aqui. Você vê que esse mapa ainda colocava o do Golã como se fosse da Síria. Mas aquela palavra ali tem que sair, porque já pertence a Israel. Está vendo aquela linha tracejada ali no meio, entre o branco e o marrom? Ali é o Rio Jordão. As águas do Golã abastecem todo o Rio Jordão. Bom, por aqui eu paro. Vamos hoje à noite começar a fazer perguntas. Começando pelas perguntas, né, pastor? E você pode fazer toda a pergunta, só não pode perguntar quem foi o nome da mulher de Caim. Porque tem crente que quer saber o que não tem, né? Então você pode perguntar, tá? Então, hoje à noite, vamos ficar de pé. Hoje, lembre-se, 18 horas. 18 horas. Nós só temos ali 20 apostilas para terminar. 20. Vai acabar a apostila, tá? 20 apostilas. Então vocês vão procurar. Hoje, 18 horas. Amanhã, que horas? 19 horas. Terça-feira, 19 horas. Quarta-feira, tarde da bênção normal. Quinta-feira, quinta do avivamento normal. Sexta e sábado não vai ter nem jovens nem adolescentes. Só no domingo os cultos